Fala, nação concurseira, professor Fernando Cardoso, seu professor RLM, apresentando para vocês, queridos, o nosso curso Raciocínio Lógico, completaço para você, não tem melhor, não tem igual. Vem comigo, vamos logicar e trabalhar com vocês os conteúdos mais cobrados pelas bancas de concurso. Se você seguir o roteiro, estudar e correr para o abraço e ser feliz, não tem para onde, você consegue seu contra-cheque. Então, nós vamos começar pelo assunto básico de raciocínio lógico, aquilo que todas as bancas cobram de vocês, lógica proposicional, onde o personagem principal deste conteúdo é a proposição. Então, concurseiro, se você pensa em fazer concurso e tiver raciocínio, sabe que vai ter lógica proposicional, que vai ter proposição, não tem para onde correr. Então, eu vou te dar um esquema bacana para que você possa direcionar seus estudos, correr para o abraço e ser feliz. Vamos matar danada? Vem logicar comigo? Simbora! Então, turma, esse conteúdo tem como ator principal ou atriz principal as proposições. Mas o que é uma proposição? O que é que nós entendemos por proposição? Proposição nada mais é do que uma sentença declarativa. Toda sentença que declara, que ao ler, ela te passa uma mensagem. Mas essa sentença declarativa, ela pode ser ajuizada. Você pode emitir o que nós chamamos juízo de valor, ou simplesmente valor lógico. E esse valor lógico, esses valores lógicos são em número de 2. Você pode classificar uma proposição em verdadeira ou falsa. Então direciona comigo, pensa comigo de uma maneira única. Proposição é uma sentença, declarativa, que você pode classificá-la como verdadeira ou falsa. Uma oração na língua portuguesa. Uma oração pode ser uma proposição. A oração é um enunciado de sentido completo, ele tem verbo, sujeito, predicado. Quando eu falo assim para vocês, Luciano é professor de direito eleitoral. Isso é uma oração. Posso classificar como verdadeira ou falsa? Posso. Se o Luciano for professor de direito eleitoral, essa sentença é verdadeira. Se ele não for, ela é falsa. Ou então uma sentença fechada, uma sentença matemática fechada. Quando eu digo para vocês, 4 mais 5 é igual a 9. Isso é verdade. Então isso é uma proposição. Belezinha? Tranquilidade? Então vem comigo aqui, ó. Olha o esquema que eu preparei para ti. Quando eu falo em proposição, você lembra que a proposição é uma sentença declarativa. Só um momentinho. Sentença declarativa. Que exprime um juízo de valor. Fernando é professor de matemática. Isso é verdade. Então é uma proposição. 5 vezes 8 é igual a 40. Isso é proposição. Belezinha? Então olha para cá, ó. Isso aqui na matemática é chamado sentença fechada, que ela vai te dar um resultado. Você é capaz de ajuizar. Então essa é a ideia de proposição. Não tem meia verdade ou meia mentira em proposição. Ou a sentença é 100% verdadeira ou é 100% falsa. Tá bom? Língua portuguesa com lógica caminham assim paralelos. Em alguns instantes eles se encontram, em outros não. Então é possível saber, você tem que saber discernir em que momento elas vão andar juntas, em que momento eu tenho que separá-las. Muito cuidado em relação a isso. No decorrer do nosso curso vocês vão observar. Princípios da lógica proposicional. Esses princípios, eles regem, eles reforçam, eles dão uma base para o conceito que eu acabei de aplicar para vocês. Os princípios da lógica são da identidade, da não contradição e do terceiro excluído. Toma cuidado que isso aí cai em prova de concurso, tá bom? Quando eu falo princípio da identidade, é você lembrar que toda proposição tem uma identidade. E a identidade de uma proposição é o seu valor lógico. Então, se uma proposição é verdadeira, a identidade dela é verdadeira.
Se uma proposição é falsa, a identidade dela é falsa. Beleza? Assim como um documento veicular. Se você é parado numa blitz e o guarda pede o documento do veículo, aquele documento do veículo vai dizer para vocês, vai identificar para vocês o veículo que você anda. Se for um carro, lá tem chassi, Renavan, placa, cor, ano de produção. Então o que identifica o teu carro é o documento veicular dele, certificado pelos órgãos responsáveis. Então o que identifica uma proposição é o seu valor lógico. Fechou? Princípio da não contradição. O que é o princípio da não contradição? O princípio da não contradição apenas reforça o que eu acabei de falar para vocês momentos atrás. Que uma proposição, ela não pode ser ao mesmo tempo verdadeira e falsa. Não existe meia verdade ou meias mentiras. Ou a proposição é 100% verdadeira ou ela é 100% falsa. Então se eu falar para vocês assim, ó, a porta está meio aberta. Nada disso, ela está aberta, não tem meio aberta. Ou ela é aberta ou ela é fechada. Morreu. Então, quando você falar em princípio da não contradição, lembra, ele fala que uma proposição não pode assumir simultaneamente dois valores lógicos. Ou ela é 100% verdadeira, ou ela é 100% falsa. Show de bola? E o princípio do terceiro excluído, que diz para vocês o quê? Que não existe um terceiro valor lógico, só existem dois. Motivo pelo qual algumas bancas de concurso, quando citam a lógica proposicional em seus textos, usa também a expressão lógica bivalente. Quando você vê lógica bivalente, lembra que é a lógica proposicional, porque só existem dois valores lógicos. Outra sentença também muito usada é lógica sentencial. Se você encontrar em alguma prova de concurso a banca falando ou escrevendo lógica sentencial, lógica bivalente, é a mesma coisa de lógica proposicional. Elas se equivalem. Showzinho de bola, turma? Tranquilidade total? Então guarde isso aqui, ó. Quando isso aqui é cobrado em uma prova, eles gostam de cobrar o texto, certo? Justamente o princípio. Então o princípio da identidade fala que quem identifica uma proposição é o seu valor lógico. Guarda essa daí na mente e no teu coração. Princípio da não contradição. Uma proposição não pode simultaneamente assumir dois valores lógicos. Ou ela é 100% verdade ou é 100% falsa. Beleza? Princípio do terceiro excluído. Não existe um terceiro valor lógico, só existem dois, verdadeiro ou falso. Show? Beleza? Tranquilidade? Vamos para frente. Espero que vocês tenham entendido isso e guardem isso aí com muito carinho e com muito amor. Simbora! Quem não é proposição? Isso aqui também cai. É uma das partes de conceito que mais cai. Quem não funciona como proposição. Quem nunca será uma proposição. Bateu o teu olho, você já diz assim, olhando para a questão, você não é proposição. Primeiro, frases interrogativas. Que horas são? Qual o seu nome? Como você se chama? As frases interrogativas não são proposições. Depois, as frases exclamativas. Que dia lindo. Que dia lindo. Está frio, está calor. Frases exclamativas não são proposições. E você identifica pelos símbolozinhos, né, que você utiliza. Está parecendo aula de língua portuguesa, não é isso? Mas é nesse momento que eu falei para vocês que as duas andam de mão dadas. Eu preciso saber um pouquinho da língua portuguesa para associar isso à ideia de proposição. Lógico, aqui são frases que nunca vão funcionar como proposições.
Frases imperativas. Lembra de desejo, de ordem, né? Menino, abre essa porta. Bruno, liga o computador. Pedro, doe os seus livros. Ordem, certo? Silêncio. Joaquim, abre a porta. Então são frases imperativas, não são proposições. As famosas frases sem verbo. Tem frase, não tem verbo, também não é proposição. Os livros de Maria. Os livros de Maria. Isso aqui é uma frase sem verbo. Não é proposição, nunca no Brasil. Show de bola? E as famosas sentenças abertas. Muito cuidado, que quando eu falo em sentenças abertas, isso é um ponto muito cobrado também. O que é uma sentença aberta? Né? O que você já ouviu falar, é que muitas vezes é replicado para vocês, é que sentença aberta é uma sentença que tem um termo desconhecido, que eu não posso determinar. E às vezes é passado para você que a sentença aberta, na matemática, é aquela que tem letra. Cuidado com isso, tá bom? Se nós voltarmos lá na nossa sexta série, que hoje é 7º ano, tá? A nossa antiga sexta série, quando você se depara com um assunto chamado equação, se você pegar qualquer livro de matemática do ensino fundamental e procurar lá o conceito de equação, eles colocam assim: é uma sentença aberta expressa por uma igualdade. A sentença aberta é porque ela tem uma variável, que é um termo desconhecido. Quando você faz isso, ó, x mais 5 é igual a 10. Isso é sentença aberta. Aqui esquece a resolução. Eu não quero resolver isso. Eu quero analisar essa expressão, essa sentença. Ela é aberta. Porque aqui, gente, se eu colocar o valor 5, preste atenção. 5 mais 5 é 10. Ela é verdadeira. Mas se eu colocar o valor 6, 6 mais 5 é 11. Ela já é falsa. Não dá para gravar se ela é verdadeira 100% ou se ela é falsa 100%. Ela não é proposição. Tá bom? Agora se eu escrevo x mais 5 é igual a 10 quando x é igual a 5. Aí quando você lê isso aqui, ó, o cara já cravou que o x é 5. Aí é verdade. Aí eu estou analisando isso aqui, passa a ser uma proposição. Então, quando você trabalhar com sentença aberta, que alguém falar para você que tem variável, cuidado. Nem toda sentença aberta que tem letra nem toda sentença que tem letra é uma sentença aberta. Eu coloco assim para vocês: 0 vezes x é igual a 10. Se você disser para mim que isso aqui é uma sentença aberta, é mentira. Isso aqui não é sentença aberta. Porque nós sabemos que para qualquer valor de x que eu colocar aqui, o resultado disso aqui sempre é 0. É ou não é? Se você colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mil, 1 milhão, vai dar 0. E 0 não é igual a 10. Essa sentença é uma sentença falsa. E se eu conseguir valorar, ela é uma proposição. Beleza? Então, quando você tem sentença aberta, analise o contexto para você saber se ela é ou não é uma proposição. Aí eu vou ampliar isso aqui. Frases, orações, onde você não consegue determinar o sujeito. Eu digo assim, ó. Boto assim para vocês. Aquela árvore é centenária. Aquele carro é novo. Que carro é novo? Que árvore é centenária? Ele foi aprovado no concurso público. Ele quem? Diferente de eu falar, Fernando foi aprovado no concurso público. Eu tenho um personagem na questão. Então, todas essas situações são sentenças abertas. Então, não são proposições. Muito cuidado com essa parte aqui, porque cai muito nas provas. Fechado?
Passei a ideia? Tranquilidade total? Beleza. Então vem comigo, vamos continuar. Aí eu vou falar um pouquinho sobre os conectivos. Só que antes de falar dos conectivos, vem aqui comigo, ó. Existem dois tipos de proposições que nós vamos estudar aqui no nosso curso. As proposições chamadas de simples e aquelas que são chamadas de proposições compostas. O que é uma proposição simples? Eu sempre gosto de usar o termo único ou única. Ela não usa conectivos. A proposição simples é aquela que não usa conectivo. Quando eu falo que ela é simples, ela é única, ela passa uma mensagem para vocês. Ela não tem termo conector. Se eu mencionar para vocês assim, Teresina é a capital do Piauí. É uma proposição simples. Show de bola? Eu digo assim, por exemplo, Flamengo e Vasco irão jogar no Maracanã no próximo domingo. É uma proposição simples, é uma informação só. Não usa conectivo, não usa termos ligantes. Já a proposição composta, ela é a união de proposições. Ela é a união de proposições. Aí essa sim, ela usa conectivo lógico. As proposições compostas, ela usa conectivo. Quando eu digo Pedro é médico ou Maria é enfermeira, ela já passa a ser uma proposição composta. Porque você tem duas simples ligadas pelo conectivo ou. Repetindo, Pedro é médico ou Maria é enfermeira. Quando aparece o termo ligante, no caso do meu exemplo é o ou, toda essa sentença é uma proposição composta. Então as compostas usam o que nós chamamos de conectivos lógicos. Alguns textos de editais usam operadores lógicos, certo? Dá no mesmo. Eles servem para conectar. Fechou? Aí vem aquela perguntinha, Fernandão, e quem são os conectivos? Quem são esses operadores? Como é que eu sei, ao ler a sentença, que aquele cara ali é um conectivo? Então não tem para onde fugir. Eu trouxe para vocês as tabelas, que são as chamadas tabela dos conectivos, onde eu vou falar para vocês quem são esses operadores, que são em números de 6, tá? Nós temos a negação, a conjunção, a disjunção, também chamada inclusiva. Nós temos a disjunção exclusiva, nós temos o condicional e nós temos o bicondicional. Nós temos ao todo 6 conectivos, tá? 6 operadores. Vamos conhecê-los? Vamos relembrar para quem já estudou isso? Então, quando eu falo nos conectivos, nós temos a negação, conjunção, disjunção inclusiva, exclusiva, condicional e bicondicional. A negação, gente, a gente vai ter uma aula só desse assunto aqui para vocês. A negação é o tiozinho ou a cantoneira, tá? Ou então, a proposição simbolizada com um apóstrofozinho em cima, ó. Qualquer um desses trechos aí que acontecer, desses sinais, simboliza para você negação. Negar significa mudar o valor lógico da proposição. Se originalmente ela é verdadeira, a sua negação é falsa. Se originalmente ela é falsa, a sua negação é verdadeira. Eu neguei a proposição. Não se preocupa não, não se avexa, você vai ter uma aula comigo de negação, tá bom? A conjunção é o e, tá? É o chapeuzinho, chamo de e. Depois, quando eu for trabalhar com a conjunção, no próximo encontro, eu vou falar para ti, certo? Quais são os termos que podem funcionar como conjunção. A disjunção, também chamada disjunção inclusiva, é o ou, certo? É o ouzinho. Disjunção.
ou também chamada disjunção inclusiva, o ou. Aí tem a disjunção exclusiva, que é o V barrinha embaixo, ó, que eu chamo de ou. Se você encontrar alguma prova fazendo isso aqui, ó, esse símbolo, ele também é ou. Disjunção exclusiva. Aí nós temos condicional. Condicional, que é a menina dos olhos das bancas de concurso. É o famoso cientão. É a seta, também chamada de implicação. E tu tens o bicondicional. O bicondicional é o se e somente se, que é a dupla seta. Cuidem em aprender esses nomes, cuidem em aprender os símbolos e cuidem em aprender o termo que representa cada conectivo desse. Dependendo da banca, algumas preferem trabalhar com os nomes, tem outras que já gostam de trabalhar exaustivamente os símbolos e outro nome mesmo da sentença que representa o conectivo. Então tem plano de correr. Independente de qualquer coisa, o concurso que você for abrir aí, ou que você for estudar, tu precisa saber essas três coisinhas. Isso é aplicação. Senta, estuda e lembra. Se você já sabe, parabéns. Se você não sabe, cuida, corre e começa a aprender. Isso é importantíssimo, tá bom? Em lógica, gente, se você solidificar bem essa base, você não tem e não corre risco de se dar mal. Mas precisa estudar. Show? Simbora? Estou aqui para te ajudar. Bora comigo. Aí vem umas questõezinhas para poder a gente reforçar a ideia dessa primeira aula, desse nosso primeiro encontro. Para que você não fique aí boiando no assunto. Bora comigo? Questão diz o seguinte: acerca da lógica sentencial, olha aquilo que eu falei no começo da aula. Lógica sentencial é a mesma coisa de lógica proposicional. Julgue o item que se segue. A lógica bivalente não obedece ao princípio da não contradição, segundo o qual uma proposição não assume simultaneamente valores lógicos distintos. Quando o cara fala para mim que na lógica sentencial não obedece ao princípio da não contradição, opa, já está errado. Um dos princípios da lógica sentencial é o princípio da não contradição. Ela obedece sim. Falar que não obedece é mentira. Então o gabaritão dessa danada está o quê, turma? Erradaço. Primeira questão, gabarito errado. Finalizou? Tranquilidade total? Próxima. Julgue o item que se segue a respeito de lógica proposicional. A sentença: o reconhecimento crescente da necessidade de reformas na área econômica é consequência da crise que acompanha a sociedade há várias décadas. Pode ser representada na forma, olha, quando você vê a setinha, é o cientão. Ele está dizendo que esse trecho, ou essa sentença que nós acabamos de ler, nela tem um cientão, onde P e Q representam proposições convenientemente escolhidas. Turma, será que esta sentença aqui tem condicional? Será? Lê aí para mim de novo. O reconhecimento crescente da necessidade de reformas na área econômica é consequência da crise que acompanha a sociedade há várias décadas. Gente, isso aí é uma proposição simples. Aí é só uma informação que foi passada para ti. Ela não é proposição composta, ela não tem sim então. Ah, Fernandão, mas essa palavra consequência é bem aqui, porque sim então é causa-consequência. Não é, tá? Preste atenção que a ideia passada é única, é uma informação só. Ela é uma proposição que simples. Então ela não tem conectivo. Gabarito da danada está o quê? Errado. Show de bola? Beleza? Terceira. Julgue o item que se segue a respeito de lógica proposicional. A sentença: no livro dos heróis da pátria,
consta o nome de Francisco José do Nascimento, o Dragão do Mar, por sua atuação como líder abolicionista no estado do Ceará. É uma proposição simples? Sim. Ele está falando de quem aqui? Do Francisco José do Nascimento, só dele. Também é uma informação única. No livro Heróis da Pátria, consta o nome de Francisco José do Nascimento, o Dragão do Mar, por sua atuação como líder abolicionista no estado do Ceará. É uma ideia só, é uma única informação. Fala de um cidadão chamado Francisco José do Nascimento, o Dragão do Mar, no livro dos Heróis da Pátria. Confere, proposição simples, corre para o abraço, vai ser feliz. Gabarito tá ok, gente? Corretíssimo. Show de bola? 4. Julgue o item que se segue a respeito de lógica proposicional. A sentença: é justo que toda a população do país seja penalizada pelos erros de seus dirigentes? Olha o pontinho de interrogação. Frase interrogativa é proposição? Não, ela não é proposição. Aí ele afirma, é uma proposição. Para tudo aí, ó. Não é proposição, porque é frase interrogativa. Já está errado o gabarito. Nem continua a leitura. Corre para o abraço, vai ser feliz. Tem como errar isso? Nunca no Brasil. Fica ligado, presta bem atenção nas informações que eu te passei. Só o mizinho da pipoca de buiado. Corre para o abraço, bora ser feliz. Vem matar essa danada. Obrigado, queridos, e até o próximo encontro. Até mais.